Alvo do Corinthians, entre outros clubes em janelas recentes, Rafael Carioca está rescindindo seu contrato no Tigres para voltar ao Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e conta também sobre um quarteto super ofensivo que o São Paulo terá para o confronto contra o Flamengo. Já o Botafogo deve anunciar a qualquer momento a contratação de Wendel, muito bom jogador que estava no futebol russo. Keylor Navas no futebol brasileiro. Essa possibilidade é real e as tratativas existem com o Grêmio. Falo também sobre o Atlético Mineiro que fechou a contratação de Coelho, atacante argentino do Atlético Paranaense, para completar. Gil de saída do Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder nem sequer um minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro que aconteceu na tarde desse sábado em Orlando, nos Estados Unidos. Todos os 25 mil ingressos colocados à venda esgotados. Já Neymar e Rivaldo acabaram se envolvendo numa polêmica boba. Romário convidou o Neymar para uma entrevista e perguntou ao Neymar se ele tivesse que escolher alguém para entrar no lugar naquela seleção de 2002, qual seria o atleta? O Ronaldo, o Rivaldo ou o Ronaldinho Gaúcho? O Neymar disse que entraria no lugar do Rivaldo, mesmo respeitando os três. Rivaldo pegou o ar, disse que não concorda, que nunca que o Neymar entraria no lugar dele, enfim, achei uma polêmica meio vazia. Já o Atlético, time mineiro que vai disputar a Série B do Brasileiro, desistiu da contratação de Thiago Galhardo. Centroavante ex-Goiás não chegou a um acordo financeiro e segue à disposição no mercado. Para completar, Ganso foi diagnosticado com uma pequena inflamação no músculo do coração. Pelo menos 4 semanas afastado. Torcemos para que ele se recupere o mais rápido possível. Bora falar agora sobre o zagueiro Gil, e a novela sobre o futuro dele segue mesmo depois da renovação de contrato. A novidade é que Pedro Caixinha, o novo treinador santista, não conta com um atleta de 37 anos de idade. Diante disso, Santos busca interessados no defensor. Importante contar que o Gil teve papel importante durante a temporada passada no vice-campeonato paulista e também no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o título da segunda divisão nacional. De qualquer forma, o Gil tem mais um ano de contrato, mas não deve ficar e os interessados precisam procurar a diretoria santista. Preciso te atualizar que o Atlético Paranaense é o primeiro interessado. As tratativas com o Igor Rabelo do Atlético não avançaram. Diante disso, busca-se um zagueiro experiente. Resta saber se o Gil vai topar disputar mais uma vez a segunda divisão do futebol brasileiro. O Gil caberia no seu time do coração, na minha luz. Seria titular absoluto, capitão e super importante. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que fechou a contratação de Coelho. Negociação que já vinha se desenrolando nos últimos dias. O martelo só não foi batido antes porque o Igor Rabelo e também o Brian Palacios, que seriam emprestados ao Furacão, acabaram encrespando. Esses jogadores não devem mais participar das negociações e, de acordo com a Monique Vilela, que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, as tratativas entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense foram fechadas sem a utilização dos dois. Até por isso o Galo precisou aumentar sua proposta, que superou os 6 milhões de dólares. Coelho é o segundo reforço do Atlético para a função de atacante de lado de campo em substituição ao Paulinho. Já havia contado para vocês que Júnior Santos foi comprado junto ao Botafogo numa operação de 7 milhões e meio de dólares fixos, mais 500 mil dólares em bônus. Bora te explicar agora que Keylor Navas, costarriquenho, jogador de Copa do Mundo, 5 temporadas no Real Madrid, mais 4 anos no PSG e mais recentemente também uma passagem no Nottingham Forest, pode atuar no futebol brasileiro. Quem garante é o empresário dele, o Luciano Emílio. Em uma entrevista nas últimas horas, o representante do Navas afirmou que ele recusou ofertas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño, tudo porque busca ligas mais competitivas, citando o Brasil como uma das alternativas. Nessa mesma entrevista, o Luciano Emílio admite que existem tratativas com o Grêmio e apenas com o Grêmio no momento. O Grêmio está muito preocupado com a possibilidade de perder o Marquezinho e já monitorou e mapeou no mercado duas ótimas substituições. O Keylor Navas seria uma delas, a outra de Matheus Magalhães, goleiro brasileiro que atua no Braga há 11 temporadas. Keylor Navas, já em fase final de carreira, muito menos interessante do que em outros tempos, mas sempre teve bom nível. Ou você pensa diferente?
Gostaria do Keylor Navas no seu time do coração? Registra nos comentários. Só mais duas informações, ou uma informação em duas, sobre o Keylor Navas. A pedida dele gira na casa dos $200 mil. Seriam $100 mil de salário, mais $100 mil de luvas. $200 mil e a gente está falando de mais ou menos R$1.200.000 por mês. Bora falar sobre o Botafogo, muito perto de anunciar o Wendel, sua principal contratação para a temporada de 2025. Volante formado na base do Fluminense, com passagem pelo Sporting de Portugal e que faz sucesso com a camisa do Zenit da Rússia. Temporada atual de 19 jogos, 2 gols e 11 assistências. Está jogando um pouquinho mais para frente, tem demonstrado muita qualidade. As cifras da operação não foram reveladas. O que a gente sabe é que o Zenit aceitou a proposta do Botafogo, faltando apenas questões burocráticas, até porque entre o Wendel e Botafogo já havia um acerto desde a semana passada. Importante contar que essa negociação não faz parte daquela outra tratativa entre Botafogo e Zenit pela venda de Luiz Henrique, operação que deve girar na casa dos 35 milhões de euros, embora sejam negociações distintas. Como tem uma remessa do Zenit indo para o Botafogo de 35 milhões e uma remessa do Botafogo indo para o Zenit por conta do Wendel, deve haver algum desconto nas tratativas. O Botafogo ainda tenta convencer o Zenit a liberar o Arthur, atacante ex-Palmeiras, num negócio de 10 milhões de euros. Só para completar, o Botafogo fechou nas últimas horas, enfim, chegou a um acordo com o Ceará em relação à forma de pagamento para a compra do zagueiro Davi Ricardo, 22 anos de idade, está sendo adquirido por $1.800.000 ou 11 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Preciso te falar agora sobre um quarteto pesado que o São Paulo pretende utilizar como titular no confronto contra o Flamengo pela FC Series nesse domingo lá nos Estados Unidos. O jogo está marcado para o estádio chamado Chase Stadium. Importante dizer que essa partida começa às 17 horas e o São Paulo contará com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha. Esse será o quarteto de ataque. 2 meias atacantes, Oscar e Lucas Moura, um atacante de lado de campo Ferreira, além do Caleri mais centralizado. Você ficou curioso para saber sobre a provável formação do São Paulo? O tricolor deve ter Jandrei no gol, até porque o Rafael voltou ao Brasil para disputar a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista na segunda-feira. Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar, Ferreira e Caleri. Time com cara de titular, exceção ao problema no gol do Jandrei. Nicola, mas e o Luciano fez gol contra o Cruzeiro? O Luciano começará no banco de reservas, assim como apenas outros 7 jogadores. O São Paulo, por conta de um elenco mais enxuto, diante da divisão entre Campeonato Paulista e FC Series, vai ter apenas 8 jogadores no banco de reservas. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rafael Carioca. Certamente você se lembra dele. Volante de 35 anos de idade, com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro, Spartak Moscou, está fora do Brasil há bastante tempo. Ele havia sido negociado pelo Atlético com o Tigres do México em 2017 e por lá está desde então. O contrato do Rafael Carioca se encerra em dezembro desse ano, mas uma página que cobre o futebol mexicano chamada Liga MX Brasil afirma que ele vai rescindir seu contrato nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Brasil para definir seu novo clube. Rafael Carioca, que já foi alvo de vários times brasileiros. O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram aqueles que mais demonstraram intenção de contratá-lo nos últimos tempos. Corinthians, que tem o técnico Ramon Dias, insistindo por um volante. Resta saber se o Rafael Carioca, com 35 anos de idade, segue nos planos corintianos. Há enorme dificuldade financeira. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira afirmando que não há R$1 em caixa nesse momento. Você deve estar se perguntando sobre a fase momentânea do Rafael Carioca lá no México, certo? Temporada atual de 18 jogos e uma assistência. Esteve como reserva na partida dessa sexta-feira. Seu último jogo antes desse confronto havia sido no início do mês de dezembro. Só para fechar sobre o Corinthians, Timão, que estreou no Campeonato Paulista vencendo o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1, largando com o pé direito nessa temporada, assim como fechou a temporada passada. Para completar, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Abraço, tchau!